Uma frase bem conhecida diz que só eles precisam de 3 pessoas para parecer um segredo que todo mundo guarda. Estamos familiarizados com os segredos. Sabemos que cada pessoa esconde alguns e mais segredos. Quanto maior o grupo humano, maior será a quantidade de coisas que eles decidem esconder. Isso é evidente para todos nós. Quando pensamos sobre o núcleo, sociedade, todas as famílias têm segredos de pequenas vergonhas a verdadeiras monstruosidades. Hoje falaremos sobre uma dessas famílias que permaneceu escondido na América Profunda em pleno século XXI. E por uma coincidência, quando uma pergunta aleatória e difícil tarefa de retratar membros de um grupo humano único, vamos conhecer a história da família Windekers e sua vida secreta. Mark Kleider nasceu em 1960 e desde os 14 anos foi apaixonado por fotografia. Estudou na Universidade de Illinois, Chicago, e o seu talento como fotógrafo o levou a trabalhar para a Apple por 12 anos e também para muitas marcas conhecidas. Mas o trabalho de fotógrafo publicitário pode ser muito sufocante para uma pessoa profundamente inquieta e criativo como Mark. Para isso, fora da sua atividade profissional em publicidade, começou a ser realizado alguns projetos paralelos de fotografia que o ajudaria a manter a cordura. E o mais importante deles é que trouxe-lhe reconhecimento internacional. Foi chamado O Criado Igual, um livro no que trabalhou por mais de 10 anos e em aquele que investiu $500 mil para este projeto. Ele visitou todos os 48 estados inferiores dos Estados Unidos e pessoas fotografadas de todas as idades e condições. Cowboys, astronautas, dançarinos e freiras. Nada ficou fora das lentes de Mark. Ele queria retratar a comunidade americana como nunca havia sido feito antes. E foi nessas aventuras quando, em 2004, sua busca por essência americana levou para o condado de Raleigh, na Virgínia Ocidental. Enquanto procura o que ele chamou de pessoas interessantes, o xerife do condado lhe falou sobre os Windekers. O homem não acrescentou mais detalhes, apenas disse que se o que ele estava procurando eram pessoas interessantes, os Windekers seria o prêmio grande. Intrigado, Mark se colocou em movimento para encontrar a misteriosa família. Embora ele não estivesse preparado para o que encontraria, o caminho para a casa da família Windekers era longo. Eles viviam apartados da cidade e não tinham contato com a humanidade, mas todo mundo sabia sobre eles. Apenas por alguma razão foram muito cautelosos ao falar sobre essa família. Quando Mark saiu do caminhão na frente da fazenda, no meio do nada, começou-se a sentir inquieto. O lugar mostrava sinais de abandono e se ouvia alguns cães nos fundos da casa. Quando estava chegando na casa, ele contaria em algumas entrevistas mais tarde, ele pensou que estava em um filme de terror. Dentro da casa, as sombras que projetavam as paredes, surgiu uma pessoa gritando e correndo. Se podia distinguir alguns ruídos, mas o resto dos sons que utilizou o seu atacante mal pareciam palavras articuladas. Mark foi rejeitado e forçado a voltar ao seu caminhão.
Foi então quando um homem armado apareceu em cena e disse a Mark que fosse embora. Mark não conseguia entender nada sobre o que estava acontecendo, mas vendo que o homem também lidou com tranquilizar os seus atacantes, ele entendeu que teria uma chance. O homem armado era um vizinho, e sim, em efeito, que havia gritado e com a intenção de atacar Mark. Era os famosos Windicers. O fotógrafo explicou para o vizinho quem era e por que ele estava lá. Foi quando ele entendeu o porquê da reação da família. Era de costume que algumas pessoas jovens atacavam a família para diversão e agredir aos membros da família. E quando os Windicers se acalmaram e se aproximaram no carro, Mark entendeu por que todos os membros do clã mostraram algum tipo de malformação. O que mais era repetido foi um desvio para fora de um dos olhos. Também Mark sabia que eles viviam na pobreza extrema e que eles não haviam feito o ensino fundamental. Não só foi a aparência física, mas de uma deficiência óbvia, cognitiva e intelectual, também que alguns membros da família poderiam se comunicar verbalmente. Tinham sérios inconvenientes para organizar seus pensamentos e expressá-los, e também para entender conceitos. Mas eles entenderam qual era a intenção de Mark, e para a má sorte do fotógrafo, eles se recusaram. Eles tinham a certeza que serem expostos trariam provocações e violências, e não queriam ser colocados em evidências na frente das pessoas. A família estava de luto. Por um curto período de tempo antes, um dos membros teria falecido. E isso deu a Mark uma ideia para abordar a família, prometendo tirar fotografias para que eles tivessem uma lembrança de cada um deles e para que eles pudessem colocá-los na tumba do parente falecido. Foi um tiro às cegas, mas a ideia foi certeira. A ideia animou os Winkers e, pouco a pouco, foi retratando a família ao redor da fazenda em atitudes cotidianas e familiares. Quando Mark pôde se aproximar deles com mais confiança, ele conheceu vários membros dos Windicers. Beth, Lauren, Ray e Tim, exceto Beth, que todos eles apresentavam muitas anomalias físicas. Ray não podia falar, comunicando-se a gritos e grunhidos. Mark relatou dessa maneira em seu canal de YouTube. Na verdade, um deles olhou nos seus olhos e simplesmente gritava e saía correndo. Enquanto corria, chutava o balde de lixo. Isso acontecia uma e outra vez. Estava fora de controle. Mark relata que foi uma das coisas mais loucas que ele já viu. Mark incluiu fotografias dos Winkers em seu livro que, finalmente, foi postado em 2008. O impacto foi imediato. Mark mantinha, em todos esses anos, uma relação com a família, interessado em sua situação e fazendo o possível para melhorar a qualidade de vida dos Winkers. Do investimento do seu projeto Nascidos Iguais, estava destinados a pagar a cada pessoa que ele postava para a câmera dele. Mark era profundamente interessado com a luta desta família, que física e mentalmente impedidos e que faziam o possível para viver longe da sociedade com sua própria dignidade e regras. Ele visitou os Winkers em 2020, desta vez com um projeto diferente, para gravar um documentário para o seu canal do YouTube. O clima do vídeo é escuro e depressivo, já que Mark queria mostrar o ambiente familiar. Como poderia ver em uma visita ocasional, na casa decrépita, com os cães mal alimentados e o abandono, reforçou o ambiente de um fim da classe B. Os Windicers eram excluídos do mundo do trabalho, além das suas limitações físicas e mentais, rejeição total
em relação a estranhos forçados a sobreviver por conta própria, sempre abaixo das condições que alguém consideraria o mínimo. Então Mark decidiu contribuir com a família com dinheiro e comida necessária. Eles necessitavam que a pequena tribo de marginalizados compreendam as suas boas intenções. Mark chegou em sua próxima visita com pizza, refrigerantes e dinheiro. Comeu com toda a família. Continua filmando e prometeu promessa de retorno, que ele cumpriu todos os anos. Durante o documentário, você pode ver que Mark interagindo com Tim, Ray e Laurie. Nessas fotos fica evidente que, embora entendam as intenções do documentarista e eles aceitam sem hesitação, não pode oferecer respostas coerentes. É sobretudo isso que coloca e mostra limitações intelectuais e cognitivo, generalizado na família. Como resultado de grande impacto que o documentário teve, as especulações de Mark começaram o que foi, em plena modernidade, uma família inteira fisicamente e mentalmente diminuída. Seriam encontrados no coração dos Estados Unidos. Vários especialistas apontou na direção mais óbvia. As condições dos Windikers, acúmulo de defeitos genéticos que só poderia ter uma origem: a endogâmia. A reprodução repetitiva entre familiares diretos foi uma situação amplamente estudada ao longo dos anos. Ao longo da história, houve muitos casos famosos de doença e malformações e predisposição para a loucura devido à endogâmia. De fato, monarquias realizaram esta prática para manter as chamadas linhas de sangue. As consequências foram atrozes em muitos casos: funções pulmonares reduzidas, hemofilia, patologias ósseas e retardo mental. De fato, na Espanha, chegou à Casa Real de Habsburgo. Chegou ao fim por sua causa de absoluta degeneração física e mental do seu último representante, Carlos II. Mas, embora a suspeita fosse forte, não havia um caminho claro a seguir. Disse Mark em seu documentário: as pessoas nesse vídeo, eles são irmãos e irmãs, exceto Tim. Ele é um primo. Não tem como confirmar que os pais dos Windikers estavam relacionados. Mas desde então acontece desta parte do país. E os Windikers são o caso mais extremo que já vi até agora. Eu apostaria que a endogamia foi, pelo menos parcialmente, responsável por anomalias mentais e físicas observadas em Laurie, Fred, Ray e Tini. Mas foi o próprio tempo quem dissiparia dúvidas. Em 2021, Mark já tinha mais do que ganhado a confiança da família. Já fazia um ano desde o documentário que foi ao ar. E era Beth quem foi a que teve a maior capacidade de se comunicar. Quem confirmou a suspeita, Beth disse a Mark que os pais eram parentes diretos um do outro. Eles eram primos de primeiro grau. Em condições de precariedade e abandono que a família morava e que eles tinham, foi capturado no documentário. Mark despertou a solidariedade da sociedade e doações públicas. Eles começaram a chegar na tentativa de saldar a dívida que o país tinha com a família. Em agosto de 2022, Mark postou um novo vídeo em seu canal do YouTube. Nele viu-se que, graças a uma iniciativa da CrossFund, foi remodelado e instalado serviços essenciais que nunca tinha sido desfrutado. Um novo telhado foi colocado na casa. A construção antiga foi construída uma nova casa no terreno. Também eles compraram um caminhão novo e ferramentas que lhes permitiriam um melhor desempenho nas tarefas do campo. Hoje, longe da imagem inicial que aterrorizou a Mark em sua primeira visita, a família melhorou. E a sociedade está ciente sobre as consequências das marginalidade e dos preconceitos. E embora, no caso dos Windikers, foi expostos e apresentados ao mundo,
A profunda América, sem dúvida, ainda esconde mistérios e histórias que, em idade completa da internet, eles parecem nos dizer que os impulsos mais sóbrios e suas consequências, eles ainda lutam para manter o seu lugar no século XXI.